Olá, sou Bruno Queregati e serei seu professor na área de matemática e suas tecnologias. Na aula de hoje, falaremos sobre disseminação de informações. Como uma informação pode ganhar grandes proporções rapidamente e o que a matemática tem a ver com isso? É o que veremos nessa aula. Vamos lá? Bom, pessoal, informação, né? Informação, eu acho que é o grande patrimônio aí do século XXI, já que a gente está num mundo totalmente conectado aí à internet, a gente recebe milhões de informações através dos nossos smartphones ou da nossa própria Smart TV, né? Quando a gente está assistindo algum programa, então a gente é inundado de dados e informações, né? E aí o que a gente sempre se pergunta é, putz, mas será que tudo isso aí é real, tudo isso é verdade? Às vezes você recebe a oferta de um produto que está extremamente mais barato do que você está acostumado a ver. Será que isso é verdade? Será que isso é mentira? Será que você não está caindo num golpe? Então a informação, pessoal, ela passou a ser, além de um dado muito importante, ou um patrimônio aí do século XXI, acabou surgindo esse problema de você conseguir verificar a veracidade entre elas, né? Se você vê se é uma informação é positiva, é negativa, ou se ela simplesmente aí está querendo distorcer alguma coisa ou te tirar a atenção de algum outro fato mais relevante, tá certo? Só que a informação, pessoal, a matemática, na verdade, ela consegue auxiliar nesse gerenciamento das informações, porque tudo que ela dissemina, você consegue modelar através de números, certo? E é por isso que surge também algo que a gente vai ver mais pra frente, que são os chamados algoritmos da internet, né? Que todo mundo já ouviu falar, algoritmos do Google, algoritmos do YouTube, algoritmos do Facebook, né? E o que está relacionado a esses algoritmos? A matemática modelando essa disseminação de informações, tá certo? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos pensar numa informação mais padrão aí, que é a boa e velha fofoca, né? Todo mundo gosta de uma fofoquinha, o artista lá que tá saindo com outro artista, ou foi visto lá numa balada bêbado, saindo carregado, todo mundo gosta de ver uma fofoquinha aí, principalmente no mundo do entretenimento, né? E aí o que acontece com alguma fofoca ou alguma informação, seja ela qual for, nem vou falar que se ela é verdadeira ou falsa, tá? Então vamos supor que você é a pessoa que viu alguma coisa. Ah, sei lá, eu vi o artista fazendo uma besteira lá. E aí você vai e vira assim e fala, ó, eu vou contar para duas pessoas. Vou contar lá para um grande amigo meu e vou contar para uma grande amiga minha. Olha lá, você conta para duas pessoas. Ó, o artista foi lá e estava fazendo besteira. Legal. Depois, essas duas pessoas falam assim, bom, gostei da informação, vou passar para outras duas pessoas. Tá? Então a primeira pessoa que você passou passa para mais duas, a outra pessoa vai lá e passa para mais duas. Quantas pessoas já estão envolvidas no processo? Você, seus dois amigos e as outras duas pessoas que cada uma falou, que são 4. Ou seja, já são 7 pessoas em apenas 2 rodadas de passada de informação. Agora, se você pegar essas 4 pessoas que receberam a informação dos seus amigos e cada uma delas passar para mais duas, você vai duplicando a informação. O que vai acontecendo com a árvore? Ela vai aumentando aí o número de pessoas envolvidas. Pensa isso numa sequência muito grande. Isso vai acabar chegando em milhões de pessoas, que é o que a gente chama de efeito viral da internet, né? Ah, um vídeo viralizou. Por que um vídeo viraliza? Porque muitas pessoas receberam. Mas o que elas receberam? Elas receberam o compartilhamento. Às vezes uma pessoa conhecida falou, olha que legal aqui, eu tô vendo esse vídeo aqui. Né? Um dos exemplos clássicos é aquele clipe do Gangnam Style de 2012. Quem lembra aí do cantor Psy em 2012? Foi o primeiro vídeo a chegar a 1 bilhão de visualizações. Como é que se chega a 1 bilhão de visualizações? É uma pessoa vendo, pô, gostei do cara lá dançando. Pega o vídeo, compartilha para um amigo. Aí o amigo vai lá, dá risada, compartilha para uma amiga, compartilha para o pai, para o irmão, para o sobrinho, para o tio. E aí, às vezes, não passando para 2 pessoas, você passa para 10 pessoas de uma vez. Aí essas 10 pessoas passam para outras 10. Então a velocidade de propagação também é maior quanto mais pessoas você passa ao mesmo tempo. Percebe? Então a matemática ela consegue modelar exatamente isso. O quão rápido essa informação é transmitida e qual é o efeito e quão rápido ela atinge uma certa quantidade de pessoas. Tá certo? Então, disseminação de informações está estritamente relacionado à matemática, ok? Bom, pessoal, então pegando o nosso exemplo aqui da fofoca aí do artista, o que aconteceu? A gente tinha a pessoa inicial, que foi a gente, que passou para 2 pessoas, que depois passou para outras 2 pessoas e que depois passou para outras 2 pessoas,
certo? Então, como é que foi aumentando o número de pessoas envolvidas? Através de um produto, foi dobrando a quantidade de pessoas que foram recebendo a informação. Então, se você bate o olho aqui, pessoal, isso nada mais é do que uma conta de multiplicação. Então, eu tenho as duas pessoas iniciais que eu mandei, depois passaram para outras mais duas, vezes duas, eu vou dobrando, vezes dois, vezes dois, vezes dois. Isso pode ser feito N vezes, né? Então pode ser feito 10 vezes, 15 vezes, 20 vezes, N vezes. E aí isso resulta numa operação matemática muito conhecida, que é a operação chamada de exponencial. Então se você tiver o número 2 multiplicado por ele mesmo N vezes, a gente tem nada mais, nada menos que o 2 elevado a N, que é o que a gente chama de operação exponencial, tá certo? Bom, pessoal, e o que essa função exponencial, então, acaba nos ajudando para entender a disseminação da informação? Quando a gente faz o produto, a gente consegue quantificar. Então, a gente sabe quantas pessoas estão recebendo através de, sei lá, 10 iterações ou 10 compartilhamentos entre as pessoas. Você consegue saber quantas pessoas estão envolvidas. Uma outra forma é através do bom e velho gráfico, né? Matemática é sempre construção de gráficos aí, porque o gráfico ajuda a gente a visualizar melhor o problema. E esse gráfico mostra bastante aqui como que a propagação dessa função, né, o 2 elevado a x ou 2 elevado a n, quando a gente viu no slide anterior, é muito rápida, né? Porque se você olhar na parte direita ali do gráfico, pessoal, ó, no eixo x, você tem o valor de iterações, ou quantas vezes, ou quantos compartilhamentos foram feitos, vamos dizer assim. Perceba que quando a gente chega no 4, você já está chegando envolvendo quantas pessoas? 16 pessoas. Então, num compartilhamento rápido entre pessoas aí, você tem 16 pessoas envolvidas. Se você tiver, por exemplo, 10 ciclos de compartilhamento, você já tem 1.024 pessoas, 1.028 pessoas envolvidas, tá certo? Agora, pensa isso numa velocidade de internet, onde o compartilhamento é muito mais rápido. Você não vai compartilhar para 2 pessoas só. Você vai compartilhar para 50, para 30 pessoas de uma só vez. Então, imagina a velocidade de crescimento dessa função. Tá? E um comparativo interessante é se a gente olhar, por exemplo, a função 3 elevado a x. Então, se você faz o 2 elevado a x, é como se você estivesse compartilhando de 2 em 2 pessoas. Quando você faz o 3 elevado a x, é como se você estivesse compartilhando de 3 em 3 pessoas. Dá uma olhada na função, ó. Olha o 16 ali, que foi a referência que a gente usou no gráfico de 2 elevado a x. Perceba que ele está antes do 4, lá embaixo. Ou seja, eu não preciso mais de 4 ciclos de compartilhamento, como era o 2 elevado a x, para atingir 16 pessoas. Eu preciso de menos. Ou seja, quanto mais pessoas eu compartilhar ou eu transmitir a informação através do meu compartilhamento, mais rápido é a disseminação. Porque essas pessoas também vão ter uma certa velocidade de propagação, isso faz com que o número de pessoas atingidas fique muito grande. Tá certo? Então, pessoal, refletindo aqui, quanto maior a taxa de propagação, maior a disseminação da mesma para atingir o maior número de pessoas. Então, como que você pode tornar um vídeo viral ou qualquer informação se tornar viral? Ou você, como pessoa única, compartilha isso para muitas pessoas de uma só vez, e aí essas pessoas compartilham também para muitas outras, ou você compartilha para poucas e essas poucas compartilham entre elas muito rapidamente. Então você pode tanto aumentar a base da sua conta, que é o 2, o 3 e tudo mais, ou o expoente, tá? Geralmente, né, na internet ou na informação, nos meios eletrônicos, o pessoal dissemina os dois, né? Você consegue ter um número grande de compartilhamentos. Pensa num stories de vocês, por exemplo. Se vocês têm um certo grupo de amigos, você tem lá 300 seguidores, 500 seguidores, e você faz um stories com alguma informação, ou você faz um vídeo engraçado, por exemplo, de você caindo, e todo mundo acha bacana, você tem ali já 300, 500 pessoas vendo esse vídeo logo de cara. Se metade disso compartilhar, a gente está falando de quê? De 150, 200 pessoas compartilhando. Então olha a primeira passada. A primeira passada já atingiu 150. Quando essas 150, vamos supor, se cada um tem também 300 amigos, a gente já está falando quase de 40 mil, 50 mil pessoas numa passada de compartilhamento. E aí é por isso que os vídeos acabam se tornando virais muito rápido, né? Porque a informação passa muito rápido, o número de pessoas atingidas é muito grande, então uma informação às vezes que antigamente levava-se dias até para se chegar, quando você não tinha a internet, hoje ela chega até em segundos para você. Então às vezes algum problema, alguma notícia relevante que acontece do outro lado do planeta,
às vezes chega na sua casa ou chega apitando no seu celular em menos de 10 minutos, em menos de 5 minutos. Então a gente está totalmente conectado a essa disseminação de informações e a matemática tenta modelar isso, o quão rápido a gente consegue transmitir essa informação. Só que aí tem o risco, né, pessoal? Se todas as informações fossem verdadeiras, a gente estaria num mundo lindo e maravilhoso. Porque a gente estaria o quê? Recebendo muitos dados, aí aprendendo muita coisa. Só que a gente sabe que não vem só coisa boa, né? A gente recebe muita coisa, muita notícia, além de notícia ruim, claro, mas é muita notícia falsa. Então ainda gasta-se o tempo para quê? Para você entender se essa informação é verdadeira. Então a velocidade que chega também é complicado, porque você acaba ficando o quê? Saturado, cheio de coisa, e às vezes não dá tempo de você também verificar a veracidade de tudo. Então o que vocês têm que tomar cuidado? De vocês não serem um disseminador de notícias falsas. E aí o que você faz? Você quebra o ciclo. Então vai indo de duas pessoas, aí uma hora a pessoa fala, não, isso aqui é falso. Para. Se uma pessoa para, você quebra todo um ramal de compartilhamento também. Então o número de pessoas que também não vai receber essa notícia aumenta. Então da mesma forma que a informação também vai rápido, a partir do momento que você filtra e bloqueia a notícia falsa, também deixa de chegar numa maior quantidade de pessoas. Beleza? Bom, pessoal, então a gente está encerrando a nossa aula aqui, cujo tema foi disseminação de informações. Espero que vocês tenham gostado e para saber mais sobre o tema, não deixe de acessar a nossa plataforma Saiba Mais. E para finalizar, fica aqui uma frase de reflexão para vocês. A ética precisa estar acima da fofoca para combater as fake news. Bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.